Alô, glória a Deus. Quero nesse momento convidar a nossa querida irmã Paola. Enquanto a gente estava junto fazendo um seminário, né, Paulo? Era a seminarista Paola, né? Mas ela já se formou, porém não não sei, né, se Deus tem esse chamado na sua vida. De repente eu estou falando aqui, ela não é missionária da igreja, mas ela, né, tem se preparado, tem buscado a palavra, é uma das nossas pregadoras da igreja, né, uma das nossas professoras de escola dominical e a nossa líder da escola dominical. Que Deus te abençoe. Obrigado por você aceitar o convite. Fecha isso para mim, Marisa. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos, graça e paz a todos, graça e paz a você que está aí na sua casa, acompanhando o culto. É muito bom a gente poder falar da palavra do Senhor, né, e poder glorificar a Deus juntos, independente do espaço físico que nós estamos. A gente entende que existem pessoas que estão em grupos de risco, ou outros até por motivos de trabalho que não podem estar aqui hoje, mas estão assistindo de alguma forma esse culto e participando. Então é bom estar com você e é bom também estar com todos que estão aqui na igreja. Eu agradeço ao pastor pelo convite. Confesso, irmãos, que até chegando 7 horas eu quase que liguei para o pastor e falando: eu vou desistir de pregar. Quase que eu falei com ele, falei: pastor, meu filho, prega no meu lugar, porque o nervosismo estava gigantesco. E eu quase passei mal, falei: Senhor, eu já não aguento mais, acho que eu vou ligar para o pastor e vou desistir de pregar, de tão nervosa que eu fiquei, irmãos. Mas aí a gente entende o chamado do Senhor, a gente aceita aquilo que Deus fala conosco, e mesmo com as pernas tremendo, né, porque a gente dá uma disfarçada, o púlpito não esconde mais, mas a gente traz a palavra de Deus ao coração dos irmãos e das irmãs. E eu agradeço o convite e a confiança do pastor de estar aqui nessa noite pregando para vocês. Então, sem demoras, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, nós vamos ler do verso 38 ao verso 44. Mateus, capítulo 27, do verso 38 ao verso 44. Aqui o título na minha Bíblia está falando sobre a crucificação. Deve ser o título que deve estar na sua Bíblia também. Diz o seguinte, verso 38. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário, em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Verso 44, e eu quero que você se atente a esse verso. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Os mesmos impropérios ou as mesmas ofensas, aqueles ladrões que estavam junto com Jesus também lhe proferiram as mesmas falas. Então, seguindo aqui, né, nessa parte introdutória da mensagem, a Bíblia ela vai relatar sobre a crucificação de Jesus, todo o processo que foi feito, os insultos, os escárnios, as ofensas, tudo que foi feito. A Bíblia nos evangelhos vai relatar como que foi. Jesus ele foi preso, Jesus ele foi julgado, Jesus esteve no sinédrio, e Jesus sofreu na sua carne todas as afrontas e toda a artimanha que foi feita, né, que foi preparada. Jesus ele sofreu isso e veio essa condenação, uma injusta condenação,
Mas Jesus, ele passou por esse processo. Jesus, ele pegou e foi e assumiu essa forma, essa missão, cumprindo tudo aquilo que foi dito pelos profetas. Porque não é só no Novo Testamento que vai falar sobre Jesus. A gente vai ver no Antigo Testamento, embora o nome Jesus não é pronunciado claramente como é pronunciado no Novo Testamento, mas os profetas já diziam a respeito da vinda de Cristo, desse momento que Jesus passaria. E aí Jesus, ele aceita a missão, né, de vir a esse mundo, de ser crucificado, de morrer numa cruz por amor a nós. Jesus, ele se fez maldito por nós, por causa dos nossos pecados. Pois todo aquele que era pendurado numa cruz era feito ou era tido como maldito de Deus. E a referência para isso está em Deuteronômio, capítulo 21, verso 23, que diz o seguinte: portanto, o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Está na parte C do versículo. E também em Gálatas, capítulo 3, verso 13, diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, essa citação de que Jesus se fez maldito, né, em nosso lugar, tanto vai falar no Antigo Testamento, falando que aquele que foi pendurado no madeiro, aquele que sofria essa condenação, era tido maldito de Deus. E em Gálatas também vai falar que Jesus, ele se fez maldição em nosso lugar. Então você vê que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, eles conversam entre si. As palavras da Bíblia, elas se confirmam. A Bíblia não se contradiz. A graça, o sacrifício, o fato de Jesus ter aceitado padecer em nosso lugar, fez com que a nossa vida, a partir do momento que nós recebemos Jesus no nosso coração, a partir do momento que nós aceitamos a Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, quando a gente toma essa postura, nós somos salvos pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor, somos justificados pelo sangue de Jesus e passamos a ter acesso a uma nova vida, a uma esperança, a uma vida na eternidade com Cristo. A graça nos salvou. Efésios vai falar sobre isso, porque pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, isso é dom de Deus. O dom de Deus se manifestou aí na sua vida, se manifestou aí na sua casa. O dom de Deus, a graça do Senhor se manifestou na minha e na sua vida. Entretanto, neste fato histórico relatado nas Sagradas Escrituras, um detalhe chama a atenção, e é sobre esse detalhe, sobre esse fato. Lembra que eu pedi para você ficar atento ao verso 44 deste capítulo? É sobre este fato que eu quero trazer essa reflexão. A Bíblia, né, os profetas, eles vão mostrando que Cristo padeceria, como eu disse. Isaías 53 vai falando sobre o servo do Senhor, né, as aflições que Jesus sofreria. E um detalhe vai falando no verso 12 desse capítulo 53 de Isaías, que diz que Jesus, né, o servo do Senhor, seria colocado entre os malfeitores. E é sobre isso que a gente vai falar. Apesar de, nessa narrativa, a gente ter claro o personagem principal, que é Jesus, eu não quero falar sobre Jesus, sobre esse personagem principal nessa noite. Eu quero falar sobre o ladrão da cruz. Confesso aos irmãos que muitas vezes já li sobre a história de Cristo, muitas vezes já li sobre a crucificação, sobre tudo aquilo que Jesus fez, mas nesse momento que veio a pandemia, que a gente ficou em casa, que a gente pôde ler mais, pôde se debruçar mais na palavra do Senhor, eu nunca tinha me atentado que os dois ladrões estavam zombando de Jesus. Nunca tinha parado para ver isso. Porque a gente sempre vai falar, né, a maioria das vezes a gente vê só o fato de que o ladrão ele se arrependeu, de que o ladrão reconheceu Jesus, mas eu nunca tinha parado para ver que esse ladrão, antes de reconhecer Jesus, ele também zombou de Jesus. Tanto Mateus capítulo 27, no verso 44 vai dizer isso, quanto em Marcos capítulo 15, verso 32, vai dizer
que os mesmos insultos aquele ladrão também estava proferindo. E aí eu quero trazer, diante daquilo que o Senhor falou ao meu coração já nesses tempos, reflexões nessa história desse ladrão, para que a gente possa aprender e trazer para a nossa vida como detalhes para aplicarmos em nós e prosseguirmos na nossa caminhada. Então, vamos falar sobre o ladrão da cruz. Pouco se sabe sobre a sua história, sua origem, de qual região ele era, tampouco seu nome é mencionado nas Sagradas Escrituras. A gente vai ver aí em alguns filmes, alguns livros que até falam que o nome desse ladrão era Dimas, mas a Bíblia ela não relata isso. Quando você vai ver essa menção de que o nome dele era Dimas, isso está falando dentro da Igreja Católica, no livro apócrifo de Nicodemos 2. Então, assim, você vai olhar essa menção de Dimas, mas a Bíblia não fala o seu nome, nem dele, nem do outro ladrão. Só fala que ele estava ali com Jesus, ao lado de Cristo, e que ele sofreu a mesma pena que Jesus teve. Ele foi para o Gólgota carregando a sua cruz e foi crucificado ao lado do Senhor. Então, a gente não tem uma referência de onde ele veio, era judeu, não era judeu, era de que lugar. A gente não tem essa referência do que ele era, o que ele fazia antes, se trabalhava, se não trabalhava, se era só ladrão, se ele só roubou, se ele roubou e matou alguém. A gente não tem essa referência da sua história nem da sua origem. Mas sabemos que os atos dele levaram a ele ter esta condenação, a condenação da cruz. Ninguém era condenado à toa, E a Bíblia faz questão de mencionar malfeitor, ou na sua Bíblia pode estar os ladrões, mas dá a entender de que, de fato, ele estava naquele lugar, tanto ele quanto o outro, por causa de um pecado que ele cometeu. Diferente de Cristo, aquele homem estava recebendo a condenação por algo que ele havia feito. A crucificação era uma forma cruel de morte, era uma forma humilhatória. E não era uma morte rápida, era um processo lento. A pessoa era crucificada ali e os seus órgãos vitais não eram afetados, o que fazia com que a morte fosse lenta e dolorosa. E as pessoas podiam morrer tanto de choque, quanto de asfixia. Então, não era o processo da crucificação em si, mas todo o decorrer que fazia com que o ar fosse faltando até que a pessoa viesse a óbito. Então, era um processo de execução cruel, lento, de plena humilhação, destinada, naquele período, àqueles que não eram cidadãos romanos. Os cidadãos romanos, eles não passavam por esse processo de crucificação. Era uma outra forma de condenação que era feita. Então, isso era aplicado a estrangeiros, a pessoas que perturbavam ao império, a pessoas que se rebelavam contra. E era um processo que era mostrado para a sociedade, para que servisse de exemplo, para que ninguém viesse a se rebelar. Porque quem ia querer morrer numa cruz, passar por aquela humilhação toda? Quem era condenado pegava a cruz e tinha que atravessar toda a cidade até chegar ao destino onde ele seria crucificado. E esse ladrão passou por isso. Então, isso era destinado a esse tipo de pessoa, aos inimigos do Estado. Então, esse ladrão ele vai para esse processo juntamente com Jesus, juntamente com outro ladrão. E ele começa ali a sua caminhada e vai até chegar ao Gólgota. Ele é crucificado, como o texto vai falar. Mas, contudo, no meio desse processo, no meio dessa execução que foi imposta a eles, aquele ladrão, no seu momento de sofrimento, reconheceu que a pena que foi imposta sobre ele era justa. E a gente vai ver isso, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 23. Nós vamos ler do verso 39 ao verso 41, mas peço que você mantenha a sua Bíblia aberta neste capítulo. Lucas 23, do verso 39 ao verso 41, vai falar sobre os dois malfeitores. Diz o seguinte: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual pena.
nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Aquele ladrão, ele reconheceu que aquela pena que lhe foi imposta era justa, e o Evangelho de Lucas vai falar sobre isso. Vai mostrar esse processo de mudança, esse processo de arrependimento, de reconhecimento. A Bíblia não vai falar o que foi feito, se Jesus falou alguma coisa, se Jesus fez algum gesto, seja o que for. Mas aquele ladrão, num dado momento, ele olhou para aquela crucificação, ele olhou para Jesus sendo crucificado ali, e alguma coisa na sua mente o fez reconhecer que aquele homem que estava ali não era merecedor de tal culpa, não era merecedor de tal sentença, que ele era pecador, o ladrão era pecador, e ele estava recebendo a mesma sentença que foi imposta a Cristo, sendo que Jesus não havia cometido pecado algum. Na história deste homem, a gente começa a ver, em primeiro lugar, o reconhecimento da divindade de Cristo, o reconhecimento de que Jesus ele é Senhor e que não havia pecado, e que há um arrependimento, a mudança de pensamento na história daquele homem, em primeiro lugar. Nessa história, a gente começa a aprender que nunca é tarde para nos arrependermos. Nunca é tarde para nós mudarmos a nossa direção. Enquanto há vida, irmãos, há esperança. Depois que morre, não tem como mudar mais. Mas enquanto a gente está vivo, enquanto a gente respira, enquanto a graça do Senhor é sobre nós, nós podemos mudar as nossas escolhas, nós podemos nos arrepender daquilo que nós fazemos. E a gente fala de mudança, não está falando somente daquele que não é cristão. Nós que somos cristãos, crentes em Jesus, muitas vezes fazemos coisas que não agradam ao nosso Deus. E a gente vai naquele processo de fazendo coisas e se distanciando, ou, depois eu mudo, e aí, Senhor, me perdoa, mas volta naquele pecado de novo. Aí dá o remorso no coração, aí fala com Deus de novo e volta naquele pecado de novo. Mas a história desse homem vai mostrar que nunca é tarde para a gente se arrepender. Jesus, ele mostra nesse momento da história, em todos os relatos bíblicos, que nós podemos nos arrepender dos nossos erros e nos achegarmos a ele. Aquele homem teve essa atitude, ele mudou o seu discurso de um insultador, de um zombador como ele era, ele se torna um arrependido, ele começa a mudar as suas palavras. Ao invés de insultar a Jesus como ele estava fazendo, ele começa a repreender aquele seu companheiro que estava do outro lado da cruz. Olha, você não teme a Deus, você está sobre a mesma sentença que está sendo imposta a Deus e você não consegue, calar sua boca e seguir, sofre a sua consequência, mas para de insultar a Deus. Ele começa a ser meio que um defensor de Jesus naquele momento. Na nossa caminhada, às vezes alguns atos que nós fazemos nos afastam, nós erramos com Deus. Entretanto, quando nós reconhecemos o nosso erro, nós temos a oportunidade de mudarmos a nossa trajetória. Jesus nos convida todos os dias a mudarmos a nossa trajetória naquilo que nós fazemos de errado. Porque se eu falar para você que nós não pecamos, eu estou mentindo. Todos os dias nós pecamos. E se a gente fala que a gente não peca, a gente é mentiroso. E aí a mentira já é um pecado, então a gente já está incorrendo num pecado. Então todos os dias nós podemos mudar a nossa trajetória. Eu não sei aquilo que você faz que muitas vezes te traz esse incômodo, esse erro diante de Deus. Mas Deus, nessa noite, todos os dias, te convida e me convida a mudarmos de direção. Porque existe um caminho melhor, um caminho mais excelente, uma vida muito melhor nos esperando junto ao nosso Deus, que é a vida eterna. Em segundo lugar, a gente vai vendo aqui que nós podemos nos achegar a Cristo. O verso 42 deste capítulo diz que esse homem, quando ele reconhece a Jesus, reconhece ele como Cristo, como Senhor, ele faz um pedido: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Independente das nossas ações, independente daquilo que nós fazemos, nós podemos nos achegar a Deus. Aquele homem era um pecador
condenado, fisicamente sofreu no seu corpo todas aquelas afrontas. Mas, quando ele reconheceu, quando ele se arrependeu e mudou o seu discurso, mesmo ele sendo aquela pessoa que era a mais menosprezada naquele momento, ele se achegou a Cristo em pedido, dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E com essa história a gente aprende também que as nossas ações, quando a gente reconhece, a gente pode se achegar a Deus. Nós podemos nos aproximar do nosso Deus. Tiago, capítulo 4, verso 8, na parte A, diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Às vezes o problema, irmãos, é que às vezes nós ouvimos tantas vozes, as vozes negativas, as vozes dos nossos inimigos, do diabo, dos seus demônios, dizendo que só por causa de um ato que nós fazemos, eles falam que Deus te esqueceu, Deus te abandonou, você não é nada diante de Deus, Deus não vai olhar para você. Quando, na realidade, Deus está com seus braços abertos, dizendo: meu filho, eu te perdoo, vem para perto de mim, eu cuido de você, eu saro as tuas feridas, eu trato da sua alma. Não deixe que as vozes negativas ou que o seu sentimento de culpa te impeça de chegar a Deus, porque o caminho foi aberto para mim e para você. Jesus, ele abriu esse acesso para nós e a graça dele se manifestou para mim e para você. E isso é uma verdade imutável. Essa verdade não vai mudar. Jesus, ele ali, quando aquele ladrão se dirigiu a ele, ele poderia ter menosprezado aquele ladrão. Ele poderia ter olhado e falado assim: não, eu não vou dar atenção para esse cara que pegou até minutos atrás, estava zombando de mim, estava debochando de mim, falando as mesmas coisas que aqueles fariseus, que aqueles homens todos errados estavam falando. Ele proferiu os mesmos insultos. Mesmo assim, Jesus na cruz olhou para aquele ladrão e ele o amou. E o amor do Senhor fez com que ele desse atenção para o pedido que aquele ladrão estava fazendo. O mesmo amor de Jesus que foi demonstrado na cruz está na minha e na sua vida. Esse amor nos possibilita a nós nos achegarmos a Deus. Porque Jesus continua com os seus braços estendidos para mim e para você. Mesmo quando nós erramos. Mesmo nós sendo falhos, mesmo sem a gente merecer, o nosso Deus, ele nos ama. E ele nos possibilita esse acesso, essa possibilidade de estar com ele todos os dias. Não creia nessa mentira, porque Deus, ele nos aceita todos os dias. Vou seguindo aqui, irmãos, para a gente poder não passar do horário. Terceiro lugar. Jesus, e isso é fantástico nessa história, ele faz além do que aquele ladrão pediu. Aquele ladrão, ele fala assim para Jesus: olha, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Primeiro, aquele ladrão reconheceu que Jesus era Deus, reconheceu que Jesus era santo, se arrependeu da sua postura, mudou o seu discurso e reconheceu também que Jesus era rei. Porque para poder declarar: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, é sinal que ele reconheceu que Jesus possuía um reino maior do que aquela terra, daquele lugar que Jesus estava. De que forma? Pode ser que na sua trajetória de vida, ele podia estar ouvindo sobre Jesus. E aí eu não falei o tema da mensagem no início, justamente, para poder trazer isso para você. O tema dessa mensagem é o encontro que mudou uma história. Aquele ladrão não só se encontrou com Jesus naquele momento da cruz, mas ele se expôs à glória de Cristo, ele se expôs ao ensinamento do Senhor. E aí ele faz esse pedido: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus, no seu ato de amor, no seu ato de bondade, porque Jesus é bom em todo tempo, ele olha para aquele ladrão e diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus não ia só se lembrar daquele ladrão,
Mas Jesus também estaria com aquele ladrão no paraíso naquele dia, porque a Bíblia está dizendo isso. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Quando a gente muda a nossa realidade, quando a gente se achega diante de Deus e pede algo para o Senhor, o nosso Deus faz muito mais do que nós pedimos e muito mais do que nós pensamos. Jesus poderia falar para aquele ladrão, tá bom, eu vou me lembrar de você. Lembrar é só trazer a memória, só trazer a ideia, recordar de algo. Mas Jesus faz muito mais, eu vou te levar para o paraíso. E aí, a gente traz isso de aprendizado para a gente, que Jesus, ele também na nossa vida faz muito mais do que nós pedimos e muito mais do que nós pensamos. Jesus, ele olha para nós e nos dá as bênçãos que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Todos nós temos necessidades básicas de alimentação, de vestuário, nós temos tantas coisas que a gente precisa ser mantido. E aí, Jesus, ele pega, acrescenta isso na nossa vida, né? Porque as demais coisas são acrescentadas pelo Senhor. Mas Jesus, ele nos dá uma coisa muito maior. E isso a gente não pode perder na nossa realidade de vida. É que há uma vida eterna, há um paraíso nos esperando juntamente com o nosso Deus. A gente tem esse acesso, irmãos, declarado por Jesus. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A promessa de que ele vai voltar e vai nos buscar. Jesus, ele perdoou aquele ladrão. E quando nós nos achegamos também, ele nos perdoa e nos dá esse acesso à vida eterna. Ao acesso de nós cearmos com ele quando nós partirmos deste mundo para a eternidade. E esse dia está mais perto do que nunca. Nós seremos arrebatados e estaremos com o nosso Deus no paraíso. Então, mais do que aquilo que nós necessitamos, mais do que aquilo que nós esperamos, mais do que aquilo que a gente quer, Jesus nos dá algo muito maior. Ele deu a sua vida por amor a mim e a você. Um Deus poderoso, Senhor de tudo. Imagina você, Jesus, lá no céu com tudo de bom e do melhor, que coisas que a gente não consegue nem raciocinar. Jesus era cercado de todo conforto, de todo luxo, de toda adoração. Jesus não precisava vir para cá. Para que um Deus se submeter a uma morte de cruz? Jesus aceitou isso, porque ele sabia, como diz Isaías, ele veria o fruto do seu trabalho e ele se alegraria. Ele viu o fruto do seu trabalho e se alegrou. E nós seremos tirados deste mundo por Jesus e estaremos nas mansões celestiais juntamente com o nosso Deus, sem choro, sem sofrimento, sem dor, como este ladrão que reconheceu a Jesus, que viu quem era o Senhor, quem era o seu mestre, e olhando a sua condição de pecador, ele falou: Senhor, se lembra de mim. É um pedido de misericórdia: Senhor, me socorre, socorro, lembra de mim. Porque dá-se a entender de que ele sabia que uma vida longe de Deus, uma morte longe de Deus, era uma condenação muito maior do que aquela cruz que ele estava. Uma vida com Cristo, porque os ensinamentos de Jesus, eles iam se espalhando por aquele lugar. Jesus falou em vários lugares, na Galileia, falou em Jerusalém, foi falando, e a história de Jesus ia se espalhando. Aquele ladrão sabia que uma morte longe do Senhor seria uma condenação para uma vida eterna inteira. E eternidade a gente não consegue mensurar. Eternidade não dá para a gente poder contar, vai ser tantos anos. A gente não tem como mensurar isso. Mas ele olhou e falou: Senhor, lembra-te de mim. E Jesus, que o amou, diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus, que me amou e te amou, ele diz: vai chegar o dia que você será tomado desse lugar e você estará comigo nas regiões celestiais. Então, de aplicação para a sua vida e para a minha vida, primeiro, a gente tem que entender que nós podemos nos arrepender. Nós temos que mudar a nossa trajetória, mudar o nosso processo. Segundo, nós, mesmo sabendo que a gente é pecador,
nós podemos nos achegar a Deus, e Deus, ele se achegará a nós, e ele vai nos ouvir, ele vai dar atenção. E, em terceiro, sabemos que Jesus, ele faz mais do que a gente pede e mais do que a gente precisa. Ele nos garante o sustento nesse mundo e uma vida muito melhor na eternidade. Quantos lavados e remidos no sangue do Senhor tem aqui nesse lugar, aí na sua casa? Somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E que essa realidade não saia do nosso coração, porque nesses últimos tempos, tudo que tem sido feito para tirar essa verdade de dentro de nós tem sido realizado e continuará sendo feito. Mas se nós nos mantermos firmes com o Senhor, estaremos com Ele nas mansões celestiais. Eu quero orar pela sua vida. É uma reflexão essa mensagem, porque às vezes a gente olha para tantas coisas e quando a gente erra, quando a gente peca, muitas vezes a gente acha que não, Jesus não vai me aceitar de volta. Ah, não, mas eu já estou na igreja, então assim, não, a gente é um convite todo dia. Todo dia a gente pode mudar. Todo dia a gente pode levantar a nossa vida, o nosso pensamento diante do Senhor e dizer: Senhor, me perdoa. Me perdoa. Talvez você aqui na igreja, não digo, mas talvez você que está assistindo essa live, essa transmissão do culto, talvez você não conheça ainda Jesus, ou só sabe de Jesus daquilo que se ouve falar, que Jesus é bom, que Jesus ele é fiel, que Jesus é Deus. Mas talvez você nunca tenha tido um encontro com Jesus. E aí fica um convite de Jesus para a sua vida, de que Ele é capaz de mudar a trajetória que você está vivendo. O encontro desse ladrão mudou a história dele de vida na eternidade. Ele está no paraíso juntamente com Jesus. E esse convite também é feito para você. Eu não estou te convidando para uma religião. Jesus não te convida para uma religião. Jesus te convida para uma vida eterna junto com Ele. Passamos pelos sofrimentos desse mundo, sim, mas nós temos a certeza de que estaremos com Ele. Então, se você quiser aceitar ao Senhor Jesus no seu coração, coloca aí um comentário na live. Se você for assistir depois, pode colocar o comentário aí debaixo do vídeo, que a gente vai estar olhando, a gente está vendo. Mas nós queremos abençoar a sua vida. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra ela é viva e eficaz no nosso coração. O Senhor nos convida a mudarmos a nossa trajetória todos os dias quando nós erramos e quando nós falhamos. Um convite de aceitação, um convite de rendição a Ti é feito todos os dias. O Senhor nos chama. Por isso eu peço a Ti, ó Deus, que a verdade da Tua palavra, Senhor, permaneça nos nossos corações, que nada seja tirado, que não seja arrebatado isso de nós. O Senhor nos chama a nós nos arrependermos todos os dias. O Senhor nos mostra que nós podemos nos achegar a Ti, o Senhor se chegará a nós. E o Senhor nos mostra que o Senhor realiza mais do que a gente precisa. O Senhor nos concede a Sua graça e concede o Seu favor. Obrigada pela salvação que o Senhor nos deu. Obrigada por essas vidas que se renderão a Ti, ó Deus. Escreve o nome delas no livro da vida, para que, quando chegar o grande dia, estejamos todos na eternidade junto contigo, sem dor, sem sofrimento, adorando a Ti para todo sempre. Louvamos a Ti e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.